E esse confronto entre Biden e Xi Jinping? Biden está pressionando aí a China com a investigação sobre a origem do vírus. O que a gente pode esperar disso? Não é exatamente que o Biden está esperando, tá pressionando o Xi Jinping. O que aconteceu foi que essas informações começaram a vir a público, independente do governo americano. O governo não tomou postura nenhuma. Foi uma pressão que começou com congressistas republicanos, Na inclusive verdade, sem ele o... está sendo pressionado também, né? Exato, é exatamente isso. Começou com congressistas republicanos, até que você teve alguns bons jornalistas, Josh Rogin, entre eles do Washington Post, mas alguns bons jornalistas, o Tucker Carlson, apresentador do programa de notícias mais assistido aqui dos Estados Unidos da Fox News, o Tucker Carlson Tonight, e várias outras autoridades médicas, começaram as evidências da ligação, as evidências de que, de fato, você tinha pessoas doentes na China em novembro, justamente trabalhadores do laboratório de Wuhan, e as evidências de que esse vírus tinha, de fato, uma origem de laboratório começaram a ficar esmagadoras, e que, inclusive, esse laboratório tinha sido financiado indiretamente pelo Instituto Nacional de Saúde americano, cuja figura mais proeminente é o Dr. Anthony Fauci. Então, os americanos teriam financiado o laboratório e os estudos que criaram por acidente, e que depois ele acabou vazando por acidente ou propositalmente, ninguém sabe dizer, o coronavírus. Isso veio a público e a informação ficou impossível de ser suprimida, ao ponto de que todo mundo começou a questionar, inclusive nas coletivas de imprensa, a Casa Branca. O Dr. Anthony Fauci, em todos os lugares que ele ia, ele começou a ser questionado por congressistas e por outras autoridades, até que nisso o governo da Austrália também começou a tornar isso público e tornar informações públicas, até que não houve outra alternativa ao governo Biden senão dizer que faria uma investigação, até porque o próprio Anthony Fauci, quando foi jogado na parede, falou: não, eu apoio uma investigação ampla, eu apoio, e reverteu a posição dele original. Então, tem algumas possibilidades, a gente só pode especular de por que o governo Joe Biden cedeu e passou a dizer que vai fazer uma investigação. Primeiro, uma possibilidade razoável de que ele talvez queira descobrir qual é a origem do vírus. Eu acho essa possibilidade, porque eu tenho uma desconfiança com o governo Biden, essa possibilidade menos provável. Segundo, ele pode estar tentando controlar a investigação, então assume o controle para que possa controlar as informações, como fizeram na Organização Mundial de Saúde, quando a Organização Mundial de Saúde mandou os inspetores lá para descobrir qual era a origem dos vírus. O inspetor que foi lá, o principal inspetor que foi lá, era justamente o dono do laboratório que tinha financiado e recebido o dinheiro do governo americano. Então, o Peter Daszak, né? No Dr. Peter Daszak. Então, pode ser que o governo esteja ali tentando ele assumir o controle para que ele possa controlar o resultado dessa história e até proteger alguém se tiver que proteger. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que eles falem o seguinte: olha, já tem informação pública, a gente sabe que vai vazar uma hora ou outra, então é melhor a gente assumir a dianteira sobre essa história enfim, para evitar que isso venha à tona pelos outros. Quais vão ser as consequências? Olha, se a gente tivesse um presidente como Donald Trump, a gente poderia ver ações muito severas contra a China. Mas com o governo Joe Biden, lembrando, o filho do Joe Biden era lobista para empresas chinesas dentro dos Estados Unidos. Isso não é uma opinião, esses são fatos. Você tem os contratos, você tem os e-mails, você tem as ações do Hunter Biden. Esse é um sujeito que tem muito pouca moral e está numa posição muito fragilizada diante da China. Então, e basta você ver as ações que o Joe Biden teve no governo Barack Obama junto à China. Não eram ações, pelo contrário, foram eles que propiciaram a China a chegar a esse patamar que chegou. O momento certo de ter parado a China era no governo Joe Biden. Então, eu não sou otimista quanto às ações do governo Biden em relação à China, e toda vez que eu vejo uma postura mais combativa do Biden contra a China, eu fico reticente. Posto isso, é importante que se saiba que hoje 80% da população americana tem uma visão negativa da China. Os americanos odeiam a China, não os chineses propriamente ditos, mas a China. E aí eu entendo
eu entendo por isso principalmente a figura do governo do Partido Comunista Chinês. Esses números, eles são parecidos com os números de americanos que tinham uma visão negativa da União Soviética durante a Guerra Fria. Então, é correto dizer que, do ponto de vista de opinião pública, os Estados Unidos vivem uma Guerra Fria com a China, tecnicamente.